Isaías capítulo 19. Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmãos lutarão contra irmãos, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então, eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do rio Nilo vão abaixar, o rio vai ficar completamente seco, as águas irão baixando os canais do rio, ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as tábuas e os juncos murcharão. Todas as outras plantas também morrerão. E as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pecadores ficarão desanimados e chorarão. Os seus anzóis e as suas redes não prestarão para nada. Os que fazem tecidos de linho ficarão aflitos, e os tecelões e os artesãos cairão no desespero. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe dão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios, aos nossos antepassados eram reis? Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando fazer contra o Egito. As autoridades de Zoan perderam o juízo, e as da cidade de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo o povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs neles um espírito de confusão. Os conselhos que eles dão só confundem ainda mais os egípcios. E estes parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudá-los. Naquele dia, os egípcios parecerão mulheres, ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todas as vezes que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 cidades em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia haverá no Egito um altar dedicado a Deus o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna de honra em honra do Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunha na presença do Senhor Todo-Poderoso, na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, eles lhes enviará um salvador defensor que os livrará dos seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios quem ele é.
E eles conhecerão, eles adorarão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito com a Assíria. Os egípcios irão até a Assíria e os assírios irão até o Egito. E juntos os dois povos adorarão ao Senhor. Naquele dia, essas três nações, Israel, o Egito e a Síria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso os abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Isaías capítulo 20. Sargão, o rei da Síria, enviou seu exército, comandado pelo comandante em chefe, para atacar a cidade de Asdod. E ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós, o seguinte: tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço como um sinal de aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto os moços quanto os velhos. Eles irão meio nus e descalços, com as nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão: vejam só o que aconteceu com aqueles em que nós confiávamos e a quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? Isaías capítulo 21. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército de Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo com uma mulher que está dando à luz. E quando não posso ouvir de tanta dor, eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu uma ordem. A ordem foi: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponha um soldado de vigia e que ele conte tudo o que quiser. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2. Os homens montados em jumentos e em camelos. Então vigia gritou: Senhor, ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de 2. Depois o vigia disse: ele caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens e o que os babilônicos adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como o trigo no terreiro, mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso,
o Deus de Israel. Essa é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quando falta para terminar a noite, guarda. Quando falta para terminar a noite, guarda. Responde, amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Essa é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz, tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los, com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Olá, eu sou a pastora Neuza e quero orar com vocês. Que nesse dia você possa contemplar a formosura de Deus. Que nesse dia o Espírito Santo possa te visitar e te dar graça, para que cada palavra que nós aprendermos nesse dia, cada palavra que nós participarmos nesse projeto, ela venha entrar no nosso coração e que nós possamos segui-la, que nós possamos aprender, obedecer a palavra de Deus para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém.